Olá, então agora é uma complementação sobre recursão, envolvendo alguns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? É, Vocês precisam baixar o ambiente que é do roteiro de revisão de recursão, descompactar em alguma pasta e importar aqui no Eclipse como um projeto Maven. E aí vocês vão ver mais ou menos essa estrutura. Então existe aqui o material de G1 e o material de recursividade para vocês lerem. Tá? Isso está explicado no próximo vídeo, o que é que vocês vão fazer com relação a esses dois documentos para vocês lerem. Tá? E aqui nos códigos fontes de Java, você tem aí um pacote chamado recursão, que aqui tem exemplos para vocês e aqui métodos recursivos para vocês implementarem. Isso vai estar explicado no outro vídeo, mas os exemplos que eu vou mostrar para vocês, eles estão implementados aqui, nessa classe exemplos recursão. Tá? É importante que vocês, quando forem trabalhar com recursão, vocês usem, certo? Usem de toda forma o debugger do Eclipse. Tá, pessoal? Isso vai ser primordial na maioria dos exemplos de recursão para vocês entenderem melhor e retirarem erro no código de vocês, tá? Então, dá um exemplo aqui. Eu vou procurar sempre mostrar um algoritmo iterativo e um algoritmo recursivo, tá? Calcular o número de zeros de um array de inteiro, tá? Aqui, basicamente, então, o método que vai voltar um inteiro, ele inicia aqui o valor 0, a quantidade de zeros com 0 e retorna ela aqui no final. E vou varrer o array. Notem que essa forma que eu estou varrendo o array é uma forma usando um açúcar sintático de Java, onde eu vou pegar todos os inteiros que já estão dentro daquele array. Vocês poderiam trabalhar também, certo, com um for, que é iterate over array, nesse formato daqui, tá? Que aparece aqui, tá? Mas existem outros formatos que for each, tá? Que você vai pegar cada elemento que está lá no array dessa forma também, tá? Então, vou manter aqui. Então, basicamente, eu vou varrer todos os elementos. Se eles forem 0, certo? Eu vou incrementar aqui a quantidade de 0. Aqui poderia ser zeros mais também, tá, minha gente? Então, aqui é trivial de se entender um algoritmo desse. Quando a gente vai para a versão recursiva dele, tá, o que a gente precisa é pensar no critério de parada, ou no caso base, ou no caso trivial, certo? E o caso trivial seria, na hora que eu quero pegar, o caso trivial independe do tamanho do array. Se o array tem um elemento, se o array tem n elementos, tá? O caso trivial é que eu vou varrer esse array, então vou precisar de um índice. Na hora que eu chegar no último elemento desse array, eu não tenho mais que andar lá na frente desse array, procurar mais nada dentro desse array, que eu já estou na última posição, tá? Então, eu vou fazer uso de um método auxiliar, porque na realidade meu método recursivo precisaria do índice aqui, tá? O método recursivo, ele é um método auxiliar em que eu vou chamar ele passando aqui o primeiro índice 0. E aí ele vai ver a quantidade de 0 que ele tem que retornar, tá? Ele vai contar na realidade a posição atual que está no índice com o restante da quantidade de zeros do array. Tá? Então, se índice for igual ao tamanho do array menos 1, esse é o caso base, em que é o último elemento que está lá indexado dentro do array, eu verifico se ele é 0. Se for 0, eu incremento isso daqui. Tá? Incremento isso daqui, saio e retornaria aqui zeros que foi incrementado aqui para 1. Ok? Se não, tá? Se eu não estou na última posição do array, o que eu faço é, eu vou pegar o iésimo cara do array, vou ver se ele é 0. Se ele for 0, eu já incremento, já sei que já tem um cara lá que é 0. Tá? E aí eu vou acumular a soma dele, da minha resposta, com esse calcular zero recursivo. No mesmo array, só que agora pegando o próximo índice. Tá? Então, eu vou pegar 1 mais o que vai vir, tá, da quantidade de zeros do restante do array. E é isso aí que está bem especificado. Tá? Vamos ver aqui. Vou fazer um método meu aqui para a gente testar isso daqui. Tá? Como esses exemplos são... exemplos de recursão, não fiz como método estático não, tá, minha gente? Mas isso daí dá para a gente calcular tranquilo.
Dá para a gente transformar depois, tá? Isso é irrelevante. Então, vamos lá primeiro pegar aqui um array aqui, int, certo? O meu arrayzinho, ele vai receber aqui 0, 4, 8, 3, 5, 2, outro 0 de novo, 18. Vou colocar aqui 8, um 0 aqui, 5, 2 e 0, tá? Ele tem 3 zeros. E aqui eu vou pegar aqui int zeros, vou chegar aqui e calcular zeros com recursão, passando o meu array aqui, tá? Pronto, já tenho esse aqui, tá? E depois eu vou ver qual é o valor desse int daqui, zeros, tá? Vou colocar um breakpoint, tá? Para a gente ver, entrar um pouquinho na recursão, tá? Vamos lá mudar para a visão de debug do código, tá? Onde nessa visão de debug eu já instancio aqui o objeto que tem um método lá, né? Instancio o meu array aqui e vou entrar agora na chamada recursiva com step into, tá? E aqui ele já vai chamar aqui, certo? O método passando aqui o primeiro índice 0, tá? Vamos entrar nessa chamada de método. Então vamos lá. Eu estou calculando aqui, o meu array é esse, estou no índice 0. Estou nesse ponto, nesse escopo da recursão, tá? Então, o que eu tenho que retornar quando o meu índice é 0, que eu estou calculando, tá? Aí eu vejo, e índice é igual ao tamanho do array menos 1, não é, tá? Aí ele já vem para cá. Então, ele verifica se o array, o iésimo cara do array, que no caso o iésimo cara vai ser o primeiro, ele é 0, tá vendo? Então, ele já vai incrementar aqui o 0, certo? E vai somar 0, que na realidade já tem uma ocorrência de 0 aqui, tá? Com o que vem restante dessa chamada recursiva. Vamos entrar nela de novo. Já entrei de novo aqui, certo? O índice, notem que já é 1. Tá? Eu estou no escopo agora da próxima chamada recursiva, que, vendo aqui, o índice não é do tamanho do array, não é no último elemento. O próximo elemento aqui, indexado com 1, tá? O índice é 1. O cara indexado com 1 não é 0, tá? Então, ele vai fazer o quê? 0 não foi incrementado, a quantidade de zeros que ele vai retornar, pelo menos para a posição 1, é 0, tá? Que não tem ninguém lá, a não ser que tenha algum 0 depois da 1. Tá? Que aí a gente entra de novo na recursão. Note que o índice agora é 2. E aí eu estou entrando nas chamadas recursivas. Tá? Esse elemento, o segundo elemento do meu array, o elemento indexado com 2 vai ser o 8. Não é 0. Então, ele não vai mudar o que retorna. Tá? Aí, vamos lá. Índice indexado com 2. Vamos lá, continuar a execução aqui. Tá? Na realidade eu voltei, era poder dar no step into, eu dei um step over, ele já rodou tudo. Então ele voltou para o escopo do índice 1, tá? Em que essa função daqui, certo? Ele calcular 0 a partir do 2, vamos botar aqui o array, 0, 1, 2, ele vai me voltar 1, 2, tá? Isso foi porque eu dei um step over, ele foi direto. Então, calcular a quantidade de zeros dessa posição 2 em diante vai me voltar 2. E esse 2 vai ser somado com 0 aqui e vai retornar. Tá vendo? Notem que ele está retornando 2. Tá? Voltei para o escopo anterior em que o índice é 0. Então, saí da chamada recursiva com o índice 1. Onde eu já tenho um 0, que é o primeiro elemento do meu array, e vou somar com o que vem da contagem de zeros dessa parte do array, que retornou aqui 2. Então, vai ser 3 a minha resposta. Tá? E aí o método finalizou a execução.